contexto histórico. O que nós precisamos ter para interpretar o livro de Gênesis? Na verdade, o próprio texto do livro, ele nos mostra a história. Quando entramos na primeira parte do livro, podemos ver a perfeição com a criação do homem antes da queda. E da mesma maneira, podemos ver a desintegração moral, a desobediência do homem, afastando ele dos propósitos iniciais de Deus. Como eu já falei no início, no primeiro vídeo que eu gravei para vocês. Porém, vamos retomar um pouquinho para a gente dar continuidade para esse contexto histórico. Começamos a ver o homem errando numa crescente e até que Deus não suporta mais, ele resolve mudar essa situação da humanidade e Deus resolve destruir para recomeçar, que é quando ele vem com o dilúvio. E é tão terrível essa situação de pecado, de violência, que Deus ele só encontra um único homem. E é por ele quem ele vai traçar um plano futuro, um novo plano futuro, com a humanidade. Então, dentro desse processo de pecado, de desorientação do homem, de desobediência, o autor destaca a poligamia. Quando Deus instituiu o casamento, que é um plano de Deus, já é a primeira falha, o início do poderio, dos impérios, que traz a violência, também traz separação, traz desigualdade entre os povos, traz diferentes grupos tribais, né? Parece que tudo vai começar bem quando ocorre o dilúvio, Deus recomeça a história com Noé e parece que tudo está muito bem, mas o pecado ele continua e nós vemos um processo de desrespeito com Deus quando o homem no seu orgulho, lá no capítulo 11, vai construir uma torre como se ele fosse o próprio Deus. Então o livro ele nos conta como o homem vai se perdendo no pecado, então Deus decide criar uma nova criação. Antes era num geral, uma criação geral, e agora não, agora ele quer uma criação particular. Há todo um investimento de Deus numa família, para surgir um povo onde ele iria ensinar a toda a humanidade o que ele realmente quer do homem. Ele vai querer construir novamente, agora como um povo. E assim acompanhamos a história de pessoas que são parte desse sonho que Deus vai estar trabalhando no caráter deles, levando eles a crer e a transmitir o que Ele quer e quem Ele é como Deus, né? Então, isso tudo nós vemos na biografia dos indivíduos que vão ser relatados ao longo do texto. Nunca podemos perder de vista quem está por trás dessas histórias, quem está por trás desses homens, qual é o propósito final, porque eles todos são parte de algo maior que está acontecendo na história da humanidade. Na fé judaica, os acontecimentos de Gênesis são a base da fé de um povo, são as raízes do povo. A história ela é fundada ali. Então, neste momento da história, na antiguidade, o povo ele tinha que aprender. Deus tira eles de um contexto politeísta e vai ensiná-los a adorar um único Deus, um Deus que eles não conheciam. Então, conforme o livro vai se desenrolando e as histórias vão acontecendo, Deus vai se revelando quem Ele é. Deus vai se apresentando a eles, né? E é um livro interessantíssimo, porque mostra um Deus com inúmeras facetas. Mostra que Ele é bom, mostra que Ele é um Deus que supre, mostra que Ele é um Deus que é poderoso para todas as necessidades que eles tinham, mostra que Ele é um Deus que se revela a eles, a cada dia, em cada situação diferente. Ele é um Deus completo. Então as famílias tribais começam a conhecer esse Deus. Não tanto agora como um povo que conhece a Deus, mas famílias, indivíduos, pessoas que começam a conhecer esse Deus, quem Ele verdadeiramente é. Então, esses indivíduos começam a conhecer esse poder de Deus, começam a sentir a presença desse Deus e ver Ele agindo na vida deles, conduzindo eles. Não podemos perder de vista a história no livro de Gênesis, quando a gente fala que é um grupo tirado do politeísmo, né, como eu já falei aqui, não é só uma religião
que precisa mudar. Não é simplesmente deixar uma religião para se ter outra religião. É trazer para a vida dessas famílias valores de santidade, de moral, de respeito um para com o outro, valores humanos, considerações sociais com o indivíduo, né? Muitos valores que nós temos hoje naturalmente na nossa vida cristã não existiam naquela época. E Deus ele foi acrescentando e ensinando na vida deles. Então Deus ele traz uma nova forma de vida para esse povo, para essas pessoas. E começa a ensinar a eles a orarem a um único Deus, que é poderoso, que é o suficiente, que é completo e que pode todas as coisas na vida deles. E quando nós falamos nessa proposta de Deus, nós pensamos em Abraão, quando Deus o chama no capítulo 12. Abraão ele foi tirado da terra de Ur, na região da Mesopotâmia, onde existia todo o politeísmo, que se desenvolvia de uma forma muito forte, né? Então eles tinham raízes politeístas, coisas há anos, coisas que eram ensinados de pai para filho. E neste contexto que Abraão e sua família saem de Ur, saem para Harã, depois eles se estabelecem em Canaã e vão cumprir a promessa que teria uma descendência que viria, que traria esperança, que traria luz para os povos e todas as famílias da terra. Então, nós estamos nos primórdios dos sonhos de Deus, lá no início, de quando Deus está sonhando, quando Deus está planejando. Então, nós precisamos acompanhar isso tudo com o coração de Deus, com as ideias de Deus, com os sonhos de Deus para a humanidade. Então, quando nós lemos essa história, quando nós vemos Deus chamando Abraão, depois Isaac, depois Jacó, nós temos que ter em mente o que Deus está tramando, o que Deus está sonhando, o que Ele está planejando com aqueles homens, o que Ele tem por trás de tudo aquilo. Nada do que foi relatado é em vão, nada foi um acréscimo que não tinha valor nenhum. De forma nenhuma, tudo que está ali, tudo que aconteceu, tudo que Deus permitiu que o autor escrevesse, tudo que está ali, tem um propósito de Deus, né? Tem o olhar de Deus, tem o sonho dele, tem o coração dele naquelas histórias. Isso incluindo os lugares por onde eles passaram, a história de cada um que entra na história desses indivíduos. Assim como ele faz a nossa história, né? Assim como ele está por trás da nossa história, envolvendo a nossa vida. E quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de José, né? Deus olhava para tudo aquilo que estava acontecendo, além do acontecimento histórico. Deus tinha um propósito, existia um porquê de José estar passando tudo que passou, existia um porquê dele ser vendido, existia um porquê em torno dessa história toda. Então, você precisa ter esse olhar, você precisa ter isso em mente. O que Deus está tramando de uma forma positiva nessas histórias, na vida desses indivíduos. Algo muito interessante que acontece no livro de Gênesis é a forma como Deus se revela através dos seus nomes. É um livro que mostra diferentes nomes de Deus, uma variedade enorme. E eu vou deixar um material para vocês lerem sobre diferentes nomes de Deus que são revelados, os significados deles. Mas existe um porquê, existe um propósito, né? Ele vai se revelar para esse povo através dos seus nomes. Ele vai revelar o seu caráter, ele vai revelar quem ele é, ele vai revelar as suas diferentes facetas. Ele escolheu se apresentar para esse povo dessa forma. Então, à medida de como as coisas iam acontecendo, ele se revelava e se revelava através dos seus nomes, né? E isso é fascinante, porque lembrando que era um povo politeísta, que não conhecia esse Deus e que conforme as coisas vão acontecendo, ele vai se apresentando, né? Como um Deus que supre, como um Deus que está presente, como um Deus de aliança, como um Deus que cumpre, como um Deus completo. Uma outra coisa que eu quero destacar nesse contexto histórico, como eu já disse, é um livro que possui muitos pactos, muitas alianças, e eu queria citar 3 pactos que aparecem, né? O primeiro pacto é o pacto de paridade, que é quando você possui 2 partes iguais, quando você tem uma parceria, por exemplo, um casamento, são 2 partes iguais, é uma parceria para que isso aconteça. O segundo pacto é o de suzerania.
Quando a gente vê o livro de Deuteronômio, a estrutura dele ele é todo estruturado nesse pacto de suzerania. O que é isso? É uma condicional. Isso só acontece se isso acontecer, né? Possuem dois lados. Então, o pacto de suzerania é um pacto que vem de cima para baixo, do maior para o menor. Não é entre partes iguais, é uma imposição que se coloca ao menor. Originalmente, um rei ele prometia algumas coisas. Por exemplo, um rei ele prometia proteção a outro rei, na condição de que o vassalo obedecessem a série de regras que eram impostas, né? E é um pacto que ele era temporal, ele possuía um início e ele possuía um fim. A antiga aliança, ela é um pacto de suzerania. Deus faz promessas aos homens, exigindo que exista um cumprimento de certas condições da parte destes homens que fazem parte dessa aliança. O outro pacto que existe, que é o pacto promissório, é a nova aliança, né? É um compromisso promissório legal. Não é um acordo entre duas partes, mas é dado por um dos lados, no caso Deus. Então, Deus faz a promessa ao homem, Deus se compromete com a promessa, Deus a cumpre, o homem apenas recebe e se beneficia dela. Nós podemos ver, por exemplo, o pacto abraâmico, que ocorre lá em Gênesis 12, do versículo 1 ao 4, que Deus ele faz um pacto promissório com Abraão. Ele promete muitas coisas maravilhosas a Abraão. Ele promete uma terra, ele promete uma grande nação, com descendentes, bênçãos, um grande nome, todas as famílias da terra sendo abençoadas. Então, é um pacto que é incondicional e é eterno. Não havia nada que Abraão pudesse fazer para obter o cumprimento dessa promessa. Era Deus quem cumpria. Tem o pacto de Deus com os homens. Nós vemos muitos pactos, como lá no Éden, o pacto com Noé, o pacto com Adão, o pacto com Abraão, com Moisés, o pacto com Davi, vamos ver lá na frente, né? Então são diferentes pactos e Deus ele gosta disso, ele gosta desse laço com o homem, né? E uma outra coisa que eu queria destacar também no histórico desse livro é sobre a mitologia. Quando os antigos estudaram a mitologia, eles realmente acreditavam que essa era a forma como o mundo era. Então, ela não foi estudada como um mito, como nós estudamos hoje. É um mito, isso nunca existiu. Naquela época, não. Eles eram de uma civilização muito avançada e eles também possuíam mais de 3.000 deuses. Então, hoje, quando nós pensamos, por exemplo, na chuva, nós sabemos da ciência. Nós sabemos da nuvem, de como acontece, né? Que isso é algo concreto, é algo real. Agora, quando os antigos eles olhavam para a chuva, eles pensavam, foi o Deus da chuva que mandou a chuva. Por algum motivo ele fez com que chovesse, né? Um outro exemplo, quando nós pensamos nas 4 estações. Nós sabemos como funciona o clima, nós sabemos da rotação da Terra em torno do Sol, nós temos comprovações científicas sobre isso. Quando esses antigos olhavam para a mudança das estações, as estações no ano, eles achavam que existiam 4 deuses que lutavam entre si. E o deus que vencia era a estação que chegava. Então, eles pensavam que eles eram responsáveis por isso, porque ou eles fizeram alguma coisa ruim e esse deus foi maior e se manifestou, ou porque eles não ofereceram sacrifício, então eles ofereciam oferendas, ofereciam sacrifícios para esses deuses, para que a estação mudasse, para que esfriasse ou para que esquentasse, para que viesse a chuva. Então eles achavam que tudo girava em torno disso. E Deus, no livro de Gênesis, ele mostra tudo ao contrário, que ele é o Criador, que ele sonhou com tudo que existe, que ele criou com a sua boca, com a sua voz, quando ele disse haja isso ou haja aquilo, né? Ele mostra que ele está acima da natureza, que ele é quem governa todas as coisas. E Gênesis mostra a identidade de Israel, mostra de onde eles vieram, mostra que eles não são mais escravos no Egito, que era o que eles possuíam em mente, mas o livro mostra de onde eles vieram, quem era o Deus deles e quem eles são como nação. Então o livro de Gênesis é um livro que mostra a nossa identidade, mostra de onde a gente veio, quem nós somos e quem Deus é na nossa história.